Há quase um ano atrás, uma pessoa de grande influência na minha vida apresentou-me aos 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Deu-me a sua sincera opinião acerca do livro e, apesar de sucinta, fez uma descrição tão interessante da história que me convenceu a ler o livro. Em primeiro lugar, dirigi-me à biblioteca escolar e requisitei a obra. Para ser sincera, fiquei ligeiramente desanimada quando me deparei com a monotonia da capa, mas se há lição que já levo comigo há anos, é a de não julgar um livro pela capa. Entretanto, era final do ano letivo e acabei por ter de o devolver antes de terminar a leitura. Como já me tinha apegado bastante ao livro e não aguentava a longa espera que me traria os meses de verão, tomei o infortúnio como oportunidade e comprei um exemplar que podia guardar na minha estante, mesmo depois de conhecer o desfecho da narrativa. Nestes 100 anos, presenciamos um sem número de peripécias protagonizadas pelas 7 gerações da família Iguarane Buendia, uma família que, apesar de se encontrar rodeada de gente, está condenada à solidão. As raízes desta enorme árvore genealógica estão assentes em Macondo, uma pequena aldeia situada algures na América Central, fundada por Úrsula Iguarane e José Buendia, que são, para além de primos, casados. Os frutos deste matrimónio tão peculiar acabam por culminar num século de milagres, tragédias, traições, obsessões, delírios e descobertas que nos transportam sutilmente numa viagem pelos limites do ser humano e, mais do que isso, no que há para além deles. Esta é, afinal de contas, uma obra de referência para o realismo mágico. É, ademais, um grande Nobel da Literatura e, em conjunto com outras obras de sua autoria, condecorou Garcia Marques, pai do realismo mágico latino-americano. Nunca tinha ouvido falar do autor, um aparente colombiano de prestígio, e embora também não fizesse a menor ideia do que se tratava, já tinha tido meus primeiros contactos com algo semelhante ao realismo mágico sem saber. Largos meses antes de ser apresentada a 100 anos de solidão, estava embrenhada no enredo de A Sombra do Vento. Sempre adorei ler, mas nessa altura atravessava um período a que vou dar o nome de ressaca literária, em que não conseguia pegar num livro durante mais de 10 minutos sem me aborrecer. Foi aí que este livro de Carlos Ruiz Zafón desempenhou o seu papel de príncipe encantado no meu percurso como leitora, despertando novamente a minha fome de ler adormecida. As descrições detalhadas de Zafón prenderam-me desde o início. A ação desenrola-se na primeira metade do século XX, em Barcelona, quando Daniel encontra o seu refúgio numa obra de Julián Carax, após perder a mãe muito cedo e ser levado pelo pai ao cemitério dos livros esquecidos. A trama foca-se essencialmente na busca incessante do rapaz por mais livros do mesmo autor, que é, para sua grande surpresa, desconhecido por quase toda a população. A sua próxima grande surpresa será quando percebe que está na posse de um dos únicos exemplares que restam. Atraiu uma ideia de estar a ler um livro acerca de outro livro. Não diria que a obra é necessariamente realismo mágico, está mais para um romance ou um mistério, porém possui um certo caráter mágico, relacionado com o ambiente criado pelo autor com as suas descrições, que conferem uma índole sobrenatural às coisas antes de ser revelada a sua verdadeira essência. Quase como um realismo mágico superficial, por assim dizer. A única razão que me levou a deixar o romance de lado foi uma ronda de testes finais, que naturalmente requeria o meu foco total, e não o retomei desde aí. Confesso que me senti de certa forma amargurada, como se a vida soubesse a pouco. De início, as 500 páginas amedrontaram-me, mas assim que me vi forçada a separar-me delas, o que mais queria era esconder-me junto à lombada e encostar a cabeça às linhas, aquele limite entre a realidade e tudo o resto. Afinal de contas, quando temos histórias e espaços brancos entre as letras para preencher com a própria imaginação, que mais podemos desejar?